Olá pessoal, hoje eu estarei fazendo um material para vocês sobre um pouco mesmo da vida de Hélio Couto, em relação à ressonância harmônica, como que ele partiu de uma pessoa que estudava computação, que meio que ele vivia, até chegar à ressonância harmônica. Quais foram os passos por onde ele teve que transitar aqui neste mundo terreno e fora deste mundo, em outras dimensões, para poder trazer para nós essa poderosa ferramenta que é a ressonância harmônica. Esse material é extraído do livro Mentes Informada. Eu vou iniciar ali como um breve histórico da página 25. Essa música que eu coloco de fundo, que às vezes algumas pessoas reclamam, não é música, gente. Entenda que é um hertz. Esse daqui é um hertz 528, que ativa o poder de cura. Então imagine que você está ouvindo esse material, todo esse conteúdo, e do fundo vocês podem adquirir essa frequência. É desta forma que eu entendo que eu quero entregar o meu trabalho, porque toda informação é uma frequência. E se você entende que a minha intenção, ela é de cura, ela é amorosa, ela é de uma entrega devocional, vocês vão entender que faz todo sentido eu estar colocando esse hertz de fundo. Enquanto vocês escutam, ouvem, vocês também se curam através desse hertz. Vamos lá. Aqui é Andréa Helena, psicóloga quântica espiritualista. Tem aí no canal o conteúdo todo do livro completo Mentes Informadas. Estão na playlist em 9 partes. Um livro completíssimo. Para quem ainda não fez a ressonância harmônica, precisa estar fazendo a ordem dos estudos. E por último, este audiobook, ou ler o livro Mentes Informada, para só assim pedir a tua primeira onda, tua primeira RH, ressonância harmônica, ok? Então vamos lá. A história da ressonância harmônica se confunde com a minha própria história, diz Hélio, sendo elas tão entrelaçadas que fica difícil estabelecer alguma fronteira entre ambas. Nasci no seio de uma família que forneceu os estímulos necessários para que me tornasse o pesquisador incansável que sou. Fui agraciado com pais muito inteligentes que contribuíram decisivamente para o meu desenvolvimento intelectual. Cresci num ambiente cultural propício, cercado de livros, jornais, discussões filosóficas, intelectuais e artistas, o que estimulou em mim o hábito de pensar a respeito de tudo. Sempre fui impulsionado pelas perguntas. Queria compreender como o mundo havia sido criado, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos após a morte física. Essas questões povoaram minha mente desde a infância e continuaram me inquietando até o dia em que obtive respostas a todas elas. Desde cedo, criei o hábito de ler sobre todo tipo de assunto que pudesse fornecer as respostas aos meus inúmeros questionamentos. Paralelamente, comecei a trabalhar ainda muito jovem, a fim de garantir a renda necessária para a aquisição de todos os livros pelos quais ansiava ler. Iniciei minha investigação através da leitura de uma série de biografias na tentativa de entender como as pessoas obtêm sucesso no que fazem. Particularmente, tinha muito interesse em conhecer a trajetória e a visão de mundo dos grandes líderes espirituais, políticos e militares
que foram expoentes em suas épocas, os grandes estrategistas, cientistas, escritores, filósofos, enfim, de todos aqueles que atingiram a excelência nas suas áreas de atuação. Trabalhei em mais de 20 empresas de vários setores como programador e analista de sistemas. Fiz dezenas de cursos nessas áreas por mais de 20 anos. Durante este período na computação, apesar do trabalho intenso, continuei minha pesquisa original sobre a natureza da realidade. Após muito investigar em diversas áreas do ser humano, tais como psicologia, psicanálise, sociologia, história, política, economia, publicidade, dentre outras disciplinas, cheguei à conclusão de que o sucesso de um homem depende fundamentalmente de sua maneira de pensar e de sentir. Apesar desta descoberta, percebi que somente o conhecimento teórico sobre os fatos que conduzem à excelência humana não bastava para atingir os meus objetivos. Decidi então investir no autoconhecimento. Participei de uma série de vivências e terapias no intuito de entender a mente humana de forma profunda, porém prática. Sabendo que a espiritualidade era também um fator muito importante para o sucesso pessoal, pesquisei sobre a maioria das religiões e tomei parte de algumas delas para adquirir maior conhecimento nesta área. Todas essas vivências foram valiosíssimas na minha formação geral. Participei de inúmeros rituais que foram de extrema importância no processo de expansão da consciência à medida que me possibilitaram rasgar o véu da ilusão que cobria a minha percepção. Pouco a pouco, pude enxergar o outro lado da realidade, o que as pessoas costumam chamar de o mundo invisível. Quando cheguei aos 32 anos de idade, entrei num período que o psiquiatra Stanislav Grof chamou de emergência espiritual. Comecei a mudar drasticamente, expandindo a consciência em todos os sentidos. Nesta época, começou a catarse. Catarse significa purificação, evacuação ou purgação, sob a óptica da psicanálise. Catarse é o experimentar da liberdade em relação a alguma situação opressora, tanto as psicológicas quanto as cotidianas, através de uma resolução. Então, nesta época, começou a minha catarse, que durou por cerca de 12 anos. 12 anos. Durante esses anos, minha pesquisa sobre a realidade aprofundou-se ainda mais. Passei a questionar tudo que já haviam me dito e ensinado. Questionei todas as religiões, a ciência, a economia, a sociedade, a política. Passei a testar cada coisa para saber se era verdade ou não. Descobri que havia um simbolismo oculto em tudo e que só haviam me ensinado o primeiro nível de significado das coisas. Este nível mais superficial de significado que é transmitido possibilita a manipulação e o mantém cativo sem sequer se aperceba disso. Nesses anos, percebi que minha profissão não me satisfazia mais e que eu era apenas um número numa engrenagem que triturava as pessoas. Foi muito doloroso perceber que tudo era mentira e que teria de construir um paradigma totalmente novo se quisesse sobreviver. Resolvi experienciar cada coisa sem acreditar em mais nada do que diziam. Eu tinha de testar por mim mesmo para saber se algo era real ou não. Este é um método de pesquisa penoso e ao mesmo tempo caro. Se gasta muito tempo e dinheiro para testar cada coisa que é passada como verdade pela sociedade. Contudo, essa fase foi extremamente instrutiva.
O alicerce para a fase seguinte estava sendo construído, embora eu não percebesse o alcance do que eu estava a fazer. Continuei trabalhando ali como analista e pesquisando durante todo o tempo que me restava. Durante esse tempo, investiguei a fundo diferentes áreas do conhecimento, das religiões às terapias, passando pelos novos métodos de se trabalhar a mente, como a programação neurolinguística, a famosa PNL, a antiga hipnose, dentre outras. É lógico que uma investigação deste porte me levaria rapidamente à fronteira do conhecimento oficial. Comecei a esbarrar nos limites do que é permitido ao cidadão comum saber e pesquisar, baseado no paradigma vigente. Cheguei às portas de um novo mundo que poucos se aventuraram a atravessar. Sabia intuitivamente que havia muito, mas muito mais a explorar. Constatei que inúmeros fenômenos são ocultados do público e aparentemente ignorados pela ciência a fim de garantir a manutenção do status quo. Só me restava então mergulhar no desconhecido e continuar minha própria pesquisa, independentemente de qualquer vínculo com o conhecimento oficial. Certo dia, lendo o tal da física de Fritjof Capra, eu compreendi que encontraria na física novas pistas sobre a natureza da realidade. Novamente, mergulhei nos livros e descobri a mecânica quântica. Neste ponto, tive uma epifania. Passei a entender como funciona o universo, a realidade última da matéria e a sua conexão com o mundo espiritual. Todas as peças se encaixavam perfeitamente. Apesar da importância desta revelação, senti que ainda não era o suficiente para mim. Surgiram então novas perguntas a serem respondidas. Eis elas. O que há do outro lado da realidade para se conhecer? Como acessar outras dimensões da realidade? Como utilizar tal conhecimento para melhorar a condição humana? Prossegui a exploração deste novo mundo repleto de possibilidades. Em certa ocasião, li num livro do psiquiatra Carl Gustav Jung que ele havia descoberto a chave que abria todas as portas. A chave que abria todas as portas, referindo-se aos arquétipos. Parti para a leitura de sua vasta obra, o que acabou por descortinar o mundo dos arquétipos para mim. O próximo passo foi estudar a importância dos mitos na vida humana através da obra de Joseph Campbell, um expert no assunto. Desta forma, fui reunindo um acervo de conhecimentos sobre mente e matéria, tanto os revelados como os ocultos. A esta altura já sabia o que existia do outro lado da realidade visível, mas faltava ainda saber como acessar essas informações da maneira que desejava. Enquanto lia sobre tudo isso, continuavam as pesquisas, os rituais, as terapias, etc. Passava dia e noite pensando sobre a questão enquanto juntava todas as peças. À medida que fui pesquisando sobre a mente humana, ficou claro que a maneira ideal de se atingir mais rapidamente a excelência é entrando em contato direto com as grandes personalidades da história humana. Cientistas, escritores, filósofos, atores, músicos, compositores, atletas, empresários, banqueiros, generais, líderes, enfim,
todos aqueles que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da humanidade. Como obter o conhecimento dessas pessoas, encarnadas ou não, incluindo a sabedoria dos seres de outras dimensões, passou a ser o meu objetivo. Queria interagir com todos eles para trocar ideias e aprender ainda mais. Beber na fonte, como se diz. Como havia entendido os fundamentos da mecânica quântica, que tudo é energia tanto deste lado da realidade quanto do outro, que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo, chegamos às duas conclusões importantíssimas. Tudo que existe no universo tem uma vibração própria, uma frequência específica que lhe caracteriza. Novamente, tudo que existe no universo tem uma vibração própria, uma frequência específica que lhe caracteriza. Segunda, a informação sobre tudo que existe no universo está armazenada sob a forma de onda, podendo ser acessada e transferida. A informação sobre tudo que existe no universo está armazenada sob a forma de onda, podendo ser acessada e transferida. Nesse ponto, iniciei os testes para avaliar os resultados da utilização de todo tipo de frequência e informação em seres humanos. Passei dias e noites pesquisando o assunto e transferindo todo tipo de arquétipos, conhecimentos e consciências arquetípicas em mim mesmo, num ritmo frenético. Fui meu próprio laboratório, durante anos até chegar ao ponto exato de poder transferir informação para outras pessoas. Observei que esse tipo de pesquisa em particular é de caráter exponencial, isto é, cada conhecimento adquirido expande a mente e possibilita acessar ainda mais conhecimento. O mais incrível é que a consciência cresce na mesma proporção. No meu caso, permito que a informação transferida atue em mim sem colocar nenhum obstáculo à sua incorporação. Em milésimos de segundos, a onda transferida já está incorporada em meu ser. Isso explica os resultados excepcionais que experimento com a ferramenta e serve de guia para quem almeja o mesmo resultado. Tal objetivo, levado a cabo dia e noite, por anos a fio, me permitiu que chegasse aos resultados que hoje compartilho com todos. A possibilidade de acessar e transferir qualquer tipo de informação que se deseje sem limite algum. A primeira fase da pesquisa desta nova ferramenta, que batizei com o nome de ressonância harmônica, durou 10 anos. Neste período, transferia diferentes consciências arquetípicas e observava como atuavam em mim, como afetavam o meu comportamento, emoções, sentimentos, trabalho, saúde, produtividade, etc. No início, optei por transferir uma consciência arquetípica de cada vez para estudar detalhadamente cada arquétipo que assumia. Depois percebi que podia transferir mais de uma e, por fim, inúmeras de uma só vez, já que todas interagiam muito bem entre si. Conseguia regular minha produção de neurotransmissores de acordo com cada consciência arquetípica que acessava. Por exemplo, se quisesse ficar mais alegre, era só transferir a consciência do arquétipo da alegria. Se quisesse mais inteligência, a mesma coisa e assim por diante. Quanto mais assimilava arquétipos, maior se tornava minha capacidade de incorporá-los. Essa experiência repercutiu no lado espiritual. Aliás, talvez seja essa a maior vantagem de uma ferramenta como a ressonância harmônica. Obter uma gama enorme de experiências que levaria muitas encarnações para ser vivenciada por vias normais. É isso mesmo.
Podemos ganhar, entre aspas, várias encarnações devido ao salto de consciência propiciado, seja pela vivência de situações geradoras de maior complexidade cerebral, seja pela assimilação do conhecimento de seres mais evoluídos. O salto na evolução de consciência com a transferência de informação é exponencial e contínuo. Foi o que aconteceu comigo. Todas as portas espirituais se abriram. Saltava cada vez mais alto, sem nunca hesitar. Minha persistência em exponenciar na luz é que fez a diferença. Quando tudo parecia completo e bem equacionado, cheguei num daqueles momentos em que a vida lhe convida a galgar patamares ainda mais altos. Nesta ocasião, tive a oportunidade de me fundir com o todo, Foi quando minha antiga personalidade desapareceu, dando lugar a uma nova decorrente desta fusão. Esse processo foi importantíssimo, uma vez que toda a informação espiritual começou a jorrar incessantemente. O véu se rasgou em definitivo. O funcionamento de tudo ficou absolutamente claro para mim. O ser humano que eu era desapareceu. Tornei-me um meta-humano, pois todas as minhas capacidades foram exponenciadas ao extremo. Ao mesmo tempo, fui ficando cada vez mais distante da realidade em que as pessoas viviam. Passei a trafegar nos dois lados da realidade ao mesmo tempo, com a mesma desenvoltura. Já não havia mais separação ou distinção entre o que é espiritual e o que é material. Assimilava instantaneamente qualquer nova consciência arquetípica. Elas vinham à tona assim que eram requisitadas e conforme as necessidades do momento. A partir daí, meus atendimentos como terapeuta passaram a ser muito mais eficientes, já que os problemas dos clientes tornavam-se claros como a luz do dia. Na minha mente, os problemas passaram a ser resolvidos na hora, sem dificuldades ou mistério. Não havia problema sem solução. Bastava um pensamento para resolvê-los. Os amigos do lado espiritual passaram a usar o meu corpo perfeitamente, assim como se veste um paletó feito sob medida. É um êxtase quando os canalizo. Dou livre passagem a eles, tanto nos atendimentos quanto nos cursos e palestras. Agrego conhecimento continuamente para que eles possam me utilizar da melhor forma cada vez mais. Para mim, isso que é viver. A transferência ininterrupta de informações para mim mesmo durante 10 anos foi uma experiência indescritível. A aquisição de conhecimento foi vertiginosa, exponenciada a níveis difíceis de imaginar. Pude acessar a informação emocional e mental de todos os arquétipos que desejava. O conhecimento de tudo podia ser acessado e usado. O próximo passo foi descobrir como personalizar a transferência. Só que isso aconteceu rapidamente, já que podia obter qualquer informação sobre tudo o que quisesse. E assim nasceu a ressonância harmônica, que hoje disponibilizo para todos aqueles que desejam crescimento ininterrupto, superação de limites e realização contínua. Ninguém sabe como funciona a ressonância harmônica. Isto é prudente. Tal o poder que está embutido na ferramenta. Quando eu trabalho, existe uma blindagem eletromagnética que impede a espionagem física ou espiritual sobre a ferramenta. A mensagem canalizada de Caio Júlio César, discorrendo sobre a transferência de consciências, que pode ser lida na abertura deste livro sob o título de Consciência Compartilhada, explica as razões pelas quais ela não pode ser divulgada publicamente por enquanto. O que é um cientista? O que significa fazer ciência?
Define-se ciência como o conjunto de conhecimentos obtidos mediante a observação e a experiência de forma metódica. É o esforço organizado para se descobrir e aumentar o conhecimento humano sobre como tudo funciona. Um cientista é aquele que pesquisa a realidade e, com base nos resultados da observação experimental, elabora uma teoria científica. Outra maneira possível de se fazer ciência é elaborando na mente uma teoria sobre qualquer assunto e buscar prová-la através das experiências laboratoriais. Assim, no campo da física, temos os físicos experimentais e teóricos, respectivamente. O cientista repete muitas vezes o teste para aprimorar a teoria e, assim, desvendar os mistérios da natureza. Um cientista deve conhecer tudo o que diz a respeito àquela ciência ou parte dela que é objeto do seu estudo. O método científico preconiza a obtenção de dados laboratoriais que devem ser confirmados depois de repetidos testes, quando se deseja comprovar determinada teoria. Uma vez elaborado, o modelo teórico deve responder a todas as questões pertinentes ao assunto pesquisado. Trabalha-se com os dados dos experimentos. Supõe-se que quanto mais testes são realizados, mais perto da realidade última encontra-se a teoria. Se a teoria for insuficiente para explicar os dados, parte-se para uma nova teoria e assim por diante. Vejamos o meu caso. Deixei o emprego de analista de sistemas para pesquisar sobre o funcionamento da mente em tempo integral. Pesquisei 16 horas por dia no mínimo, durante 10 anos seguidos. 365 dias por ano. Só neste período foram mais de 100.000 horas de pesquisas com frequências diversas. Deixei de ter uma casa e passei a morar numa biblioteca. Há 20 anos vivo para essa pesquisa, sem férias ou distrações. Já expliquei acima como as portas das outras dimensões se abriram e passei a acessar outras realidades. As 100.000 horas foram gastas em contatos com seres de outras dimensões. Pesquisando em conjunto com eles, consegui transferir informações dos registros akáshicos, vácuo quântico e outros. Foi assim que cheguei à transferência de consciências arquetípicas. Essa pesquisa encontra-se em expansão até os dias de hoje, permitindo infinitas utilizações práticas que beneficiam seres humanos, além de animais e plantas. Não dependo de laboratórios de nenhuma instituição, nem de verbas de pesquisas ou de aprovação de outros para minhas pesquisas. Não sou patrocinado por nenhuma empresa. Sou um livre pensador e livre pesquisador. Só me interessa a verdade nua e crua da realidade. Revejo constantemente minha teoria acerca da realidade e aprimoro a ressonância harmônica o tempo todo, primeiro em mim e depois, se aprovada, coloco à disposição dos demais. Investi todos os meus recursos em pesquisas, livros, terapias e iniciações. Pesquiso incessantemente novas formas de ajudar a expansão de consciência da humanidade através de novas ferramentas. Expando cada dia mais o trabalho que iniciei. Nunca estou satisfeito com o que já foi conquistado. Quanto maior o contato com o lado espiritual, mais eu vejo o sofrimento decorrente da ignorância sobre a realidade última do universo. Como custear o desenvolvimento de uma pesquisa como esta e a tecnologia dela decorrente? Bem, todos os recursos disponíveis para isso são frutos dos cursos, workshops e atendimentos que realizo e que, por sua vez, são reinvestidos em mais e mais pesquisas. Não recebo nem nunca recebi doação alguma ou herança. O que recebo com os atendimentos individuais é investidos em novas pesquisas, na produção e divulgação dos livros, vídeos e cursos. Trabalho em tempo integral para divulgar uma mensagem espiritual e atender os clientes.
Para chegar a esse conhecimento foram muitas encarnações de trabalho e estudo. Quando sair desta vida, continuarei o trabalho que faço hoje, com certeza. Se não tivesse estudado em tempo integral, não teria chegado nessa descoberta. Hoje as pessoas sabem que ela existe e podem ser beneficiadas. Eu não tive ninguém que me contasse o que sei hoje. Tive de pesquisar por tentativa e erro sem parar. Tive de soltar tudo pelo caminho para poder chegar até aqui. Acredito que, após este breve histórico, todos já tenham percebido que o trabalho da ressonância harmônica é totalmente personalizado e feito para uma única pessoa que desenvolveu a técnica por décadas até chegar ao estado de arte que está hoje. Levará muito tempo até que a ferramenta seja entendida e aceita. O que é a ressonância harmônica, o que se pode fazer com ela, o que ela representa, o que ela significa, está explicado nos livros sobre o meu trabalho. Apenas eu estou autorizado a aplicar e explicar a ressonância harmônica. Somente pessoas licenciadas por mim podem atender. Veja no site www.heliocouto.com. Não é permitido usar ou editar nenhum texto dos livros ou qualquer outro aspecto do meu trabalho. A ressonância harmônica é de uso exclusivo do autor da ressonância harmônica, no caso eu, Hélio Couto. Infelizmente, sou obrigado a explicar isso publicamente, já que o número de pessoas que estão usando o assunto da ressonância harmônica está aumentando e meu trabalho está sendo associado com coisas que não têm nada a ver com a ferramenta como eu a defini. Somente eu posso autorizar que meu nome ou da ressonância harmônica seja utilizado por outras pessoas ou instituições. Portanto, recomendo não usem a ressonância harmônica para outros fins e não associem com nenhum outro trabalho que não seja o meu. Caso esteja usando, devem retirar qualquer menção ao meu nome ou da ressonância harmônica. E eu fico aqui, gente. Então eu terminei aí explicando para vocês como que foi a jornada e como que é ainda a jornada de Hélio Couto com esta magnífica ferramenta. Eu posso fazer essa parte do livro, como o livro todo em audiobook que eu já fiz, e eu fui autorizada pelo Hélio, eu mandei um e-mail para a equipe, e ele autorizou. Os outros livros que ele tem, que não são de PDF gratuito, ele não autoriza porque não seria leal e digno com a editora. Mas o Mentes Informadas ele autorizou, ok? Eu espero que vocês se interessem, que vocês busquem saber mais sobre a ressonância harmônica, sobre a vida de Hélio Couto, porque vale a pena. Hélio Couto é um grande avatar desta encarnação. Abraços quânticos, aqui vos deixo Andréia Helena, psicóloga quântica e espiritualista. Sem mais.